antecipar o relatório da comissão especial que analisa a reforma da Previdência. O pedido é do presidente da Câmara para garantir votação no plenário ainda no primeiro semestre. Na última audiência pública, antes de apresentar relatório, o grupo de trabalho do pacote anticrime analisa acordos para agilizar o trabalho do Judiciário. Audiência pública com representantes dos Ministérios da Agricultura e das Relações Exteriores analisou as chances de um acordo comercial entre Mercosul e União Europeia. Os presidentes da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal se reuniram nesta terça-feira com o presidente Jair Bolsonaro para discutir a assinatura, no mês que vem, de um pacto de entendimento em torno de metas econômicas. Segundo Maia, o texto está organizado e vai ser levado aos líderes partidários da Câmara. Um dos pontos citados pelo presidente da Câmara foi a proposta de emenda à Constituição que trata do cumprimento da chamada regra de ouro, mecanismo que disciplina o financiamento de despesas obrigatórias, como salários. Já o governo promete um texto de comum acordo e fala do pacto como um instrumento para fazer o país crescer. O presidente Rodrigo Maia quer antecipar a apresentação do relatório da comissão especial que analisa a reforma da Previdência, para garantir votação no plenário ainda no primeiro semestre. No Ministério da Economia, o presidente da Câmara e um grupo de parlamentares estiveram reunidos com o ministro Paulo Guedes. De lá, saiu uma mensagem para a reforma da Previdência. A gente precisa terminar essa matéria na Câmara no primeiro semestre, então seria bom que a gente conseguisse antecipar a apresentação desse relatório em uma semana, em 5 dias, para que a gente possa ter mais tempo para votação na comissão e no plenário. O relator da comissão é o deputado Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo. Ele já vinha falando que o relatório seria apresentado até o dia 15. Uma definição ampla e que ainda está valendo. O prazo que foi definido pela comissão está mantido até o dia 15. Dia 1º é até o dia 15, dia 15 é até o dia 15. Do lado de dentro da comissão também teve espaço para uma discussão específica: a aposentadoria das mulheres. A proposta original sobe a idade mínima delas para 62 anos e iguala as regras entre homens e mulheres no caso de trabalhadores rurais, professores e policiais. O tempo mínimo de contribuição sobe de 15 para 20 anos. O problema é que, em média, as mulheres têm dificuldade de permanecer no mercado de trabalho, porque, por exemplo, têm filhos ou precisam cuidar da família. Se ela contribuir pela média, que é, pelos dados do INSS, 4,7 parcelas de contribuição ao ano, essa mulher precisaria de 12 anos adicionais. Certo? Eu peguei o caso específico das mulheres, o que significa que ela vai se aposentar aos 74 anos de idade. Essa é a realidade do mercado de trabalho no Brasil. A Previdência, de forma alguma, elimina as desigualdades. A Previdência, ela compensa as desigualdades. Se nós quisermos manter a diferença entre homens e mulheres, nós estamos querendo compensar desigualdades. Eu penso que nós temos que promover igualdade. E vamos promover igualdade com outros instrumentos, não com um instrumento tão caro quanto a Previdência Social. Esse é um conflito que vai ser decidido no voto. Nós temos benefícios, queremos que eles sejam usados, cuidar dos nossos filhos é um dos mais importantes, mas não vamos com muita sede ao pote, vamos considerar já os benefícios que estamos recebendo com essa reforma. Ficou comprovado aqui pelas exposições, baseado em dados estatísticos, pesquisas competentes, que demonstram o quanto as mulheres, em relação aos direitos previdenciários, têm sido desigualmente tratadas e, evidentemente, aumentando o sacrifício delas em relação aos trabalhadores homens. A atualização na tabela do Imposto de Renda. O tema está de volta em debate na Comissão de Finanças e Tributação.
A Comissão de Finanças e Tributação debateu a atualização da tabela do Imposto de Renda. Segundo o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, Sindifisco, a última correção aconteceu no ano de 2015. Assim, a defasagem inflacionária média chega hoje a 95%. Presente na audiência, Ayrton Bastos, vice-presidente do Sindifisco, apresentou dados da distribuição de renda no país. 1% dos mais ricos detém 12,77% da riqueza nacional. Isso com dados de 2017, que são os dados que nós temos disponíveis. Enquanto que 50% dos mais pobres detinham em 2017 17,29% da renda. Se somarmos os 10% mais ricos detêm 47% da renda nacional. Então, é uma desigualdade social muito grande e que o imposto de renda, a tabela do imposto de renda ou imposto de renda, ele pode contribuir para essa redução dessa desigualdade. A Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, ANFIP, apresentou uma proposta que pretende reduzir essa desigualdade. A ideia é desonerar quase 50% da folha atual dos contribuintes médios, aumentar o imposto de quem recebe de 40 a 60 salários mínimos e isentar os que recebem até 4 salários mínimos, que representam quase 40% dos atuais contribuintes. Vocês imaginem para a economia o que significa essa Câmara dos Deputados aprovar uma lei de reforma do imposto de renda, dizendo que, a partir de janeiro, quem ganha até 4 salários mínimos ficará isento do imposto de renda. Significa que essas pessoas, a partir de 1º de janeiro, vão fazer o quê? Elas vão consumir. Querem uma saída para a crise? Nós estamos apontando uma saída real, uma saída possível, uma saída que tem sustento do ponto de vista técnico. Tá? Ela começa assim. Deputados presentes na audiência lamentaram a ausência de representantes do governo para debater as propostas apresentadas. O governo acena com mudanças na tabela do imposto de renda no âmbito de uma reforma tributária. A intenção é retirar as deduções para reduzir alíquotas. Seja qual for a proposta, a revisão da tabela é urgente para os deputados da Comissão de Finanças e Tributação. O reajuste da tabela de imposto de renda conforme a inflação é uma justiça fiscal. Hoje nós estamos pagando imposto sobre inflação, não estamos pagando imposto sobre renda, sobre ganho. E é a inflação que está mordendo. E ela morde o pobre, mas também morde as pessoas que têm uma casa, as pessoas que têm uma empresa, que quando vendem tem que ficar pagando ganho de capital, e parte desse ganho de capital é pura inflação, não é ganho de capital. A CFT cumpriu o seu papel, fez um debate crítico das injustiças que nós temos, no caso aqui econômicas, tributária e fiscal, e apontou o seu caminho. Caberá agora a nós, parlamentares, aprofundarmos esse debate e apresentar projetos que proporcionem as mudanças que o Brasil precisa. O plenário da Câmara concluiu a análise dos destaques à medida provisória 869 de 2018, autorizando a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, com o objetivo de fiscalizar os responsáveis pelo tratamento de dados nos setores público e privado, como explica o relator da proposta, deputado Orlando Silva. Que essa autoridade, esse órgão supervisor, ele deve guardar autonomia. O debate está sintonizado com o que acontece no mundo inteiro. 120 países hoje possuem marcos regulatórios sobre esse tema. A partir de 2020 serão 134 países e desses, 80% possuem órgãos supervisores, reguladores com autonomia. Esse órgão será composto por nomes sabatinados pelo Senado Federal, que terão mandatos para que possam ter a autonomia necessária para que sua atividade aconteça adequadamente. E será o órgão vinculado à presidência da República, porque atravessa a sua atividade os vários setores do governo. Com ressalvas, o líder da maioria, deputado Aguinaldo Ribeiro, considera importante a criação do órgão. Hoje nós estamos só criando uma autoridade nacional de proteção de dados, que não é a ideal, mas em face às limitações que temos, deputado Orlando, de lei de responsabilidade fiscal, de proibição hoje na nossa lei de diretrizes orçamentárias, nós não podemos
produzir ou implementar imediatamente aquilo que o país precisa, o que o país deseja. Mas, nesse sentido, acho que hoje damos um avanço importante. Com o fim da análise dos destaques, o projeto de lei de conversão do deputado Orlando Silva para a medida provisória que cria a Autoridade Nacional de Proteção de Dados segue agora para o Senado. Representantes de trabalhadores em educação, dos municípios e estudantes falaram à comissão especial que analisa a mudança no Fundeb. Mais do que tornar permanente o Fundo da Educação, querem que ele seja constitucionalizado. O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica é um conjunto de 27 fundos, 26 estaduais e o do Distrito Federal, que serve como mecanismo de redistribuição do dinheiro destinado à educação básica. O Fundeb hoje é visto como o grande fiador da qualidade da educação municipal, uma vez que ele faz uma redistribuição. Às vezes as pessoas têm a ideia de que é recurso da União, mas não, é recurso dos próprios municípios e do Estado. O Fundeb foi criado em 2006 e perde a validade no ano que vem. Para que o fundo continue funcionando sem interrupções, está em tramitação na Câmara proposta de incluí-lo na Constituição brasileira. A importância que o Fundeb se torne uma estrutura do Estado brasileiro previsto na nossa Constituição. Porque hoje o Fundeb, da forma com que está, ele tem validade. E para nós, esse fundo, que já provou por A mais B, que é importante para o funcionamento da educação básica do nosso país, ele precisa se tornar um fundo permanente. É essa proposta de emenda à Constituição que está em análise na comissão especial, a PEC 15. A relatora da PEC, deputada professora Dorinha, destacou que o debate não é somente para melhorar a distribuição do dinheiro, mas para garantir que o recurso seja suficiente ao longo dos anos. A deputada acha que é também o momento de corrigir distorções. No desenho atual do Fundeb, somente a complementação da União chega a 9, 10 estados em alguns anos. E nesses estados tem municípios que não precisariam receber recursos e outros municípios muito pobres estão em estados que não recebem complementação. A nossa tentativa é de trabalhar do ponto de vista nacional para corrigir essas distorções, então isso é consenso. A CPI do BNDES promoveu audiência pública para interrogar o ex-diretor jurídico da empresa JBS, Francisco de Assis e Silva. O objetivo da CPI era colher informações e documentos necessários para a comissão, que investiga supostas irregularidades nos empréstimos internacionais realizados pelo BNDES entre 2003 e 2015. Ticiano Figueiredo, advogado do Executivo, disse que o depoente, por ter firmado acordo de colaboração premiada com a Justiça, não deveria ser filmado e nem fotografado durante a audiência. Todos os colaboradores, independente se vai falar ou não, ele tem o direito de não ter seu nome, qualificação, imagem e demais informações pessoais divulgadas, não ter a sua identidade revelada pelos meios de comunicação, nem ser fotografado ou filmado sem sua prévia autorização por escrito. Mas o presidente da CPI, Vanderlei Macris, decidiu, depois de ouvir recomendações de outros deputados, que não acataria o pedido. Macris autorizou a presença dos jornalistas, cinegrafistas e fotógrafos. O depoente, logo na sequência, também afirmou que se negaria a responder a qualquer pergunta feita pelos parlamentares. As despesas pagas da família do senhor no exterior são pagas diretamente pelo senhor ou diretamente pela empresa? Usarei o direito constitucional de permanecer em silêncio, Excelência. Deputados lembraram que o depoente já fez delação premiada, mas está se negando a fornecer a senha de um celular que foi apreendido. O deputado delegado Pablo disse que a comissão vai pedir ajuda ao FBI para tentar quebrar esse código de acesso. Ele é um delator da Justiça e, como toda delação premiada, ela entrega prêmios, como o nome já diz, com a condição de que a pessoa vai ter a obrigação de produzir provas e instruir provas ao processo. É o que diz a lei de organizações criminosas. Isso não vai ficar assim não, a CPI vai correr atrás. Na próxima reunião, a CPI vai ouvir o ex-ministro Antônio Palocci.
Mas, por uma determinação do Supremo Tribunal Federal, a reunião será fechada, sem a presença de jornalistas, cinegrafistas ou fotógrafos. A última audiência pública sobre o pacote anticrime enviado pelo governo ao Congresso discutiu a proposta de fazer acordos nos processos criminais. Em inglês, esse mecanismo de negociação entre acusação e réu se chama plea bargain. O representante da Defensoria Pública da União defendeu a possibilidade de acordo, mas ele citou países próximos que fizeram reformas recentes para dizer que é preciso preservar as garantias dos acusados e melhorar a estrutura da justiça. De fato, a adoção do plea bargain gera a resolução do caso penal em cerca de 85% dos casos antes mesmo da instrução processual, né? Acontece que, quando nós visitamos o Chile, nós percebemos que todas as unidades jurisdicionais contam com um defensor público. Os problemas dos escaninhos cheios do judiciário não serão resolvidos com a amputação de direitos e garantias fundamentais, né? Os problemas do judiciário, como o Chile, na sua experiência liberal, muito bem viu, são resolvidos com a reforma do sistema de justiça, né? Com a gestão da máquina pública judiciária e do Ministério Público e da Defensoria Pública, né? Para que haja contenção de gastos. Outros palestrantes fizeram sugestões práticas para garantir equilíbrio no acordo e evitar abusos. A maioria dos deputados considerou que a proposta de plea bargain é boa e que as sugestões de aperfeiçoamento devem ser aproveitadas. Os juristas aqui apresentaram uma sugestão que eu acho muito válida, é da possibilidade de recurso, caso o juiz não queira homologar. Porque às vezes o Ministério Público quer o acordo, o acusado quer o acordo e o juiz decide não homologar. Pode acontecer. O relator disse que pode apresentar o relatório já nesta quarta-feira para discussão pelo grupo. A partir dali do grupo nós não sabemos como que será. Se será feita uma votação, se será destacados pontos divergentes, permanecem os pontos convergentes, unanimidade jamais existirá. Acredito que realmente haja um consenso em torno de algumas propostas e a gente vai estar encaminhando para o presidente da Casa, Rodrigo Maia. Aí compete a ele tem duas opções, ou montar uma comissão especial para estar analisando esse relatório, para estar tendo o número de sessões, votação e tudo mais, ou ele pode, que é uma prerrogativa dele, encaminhar esse relatório diretamente para o plenário. A Comissão de Direitos Humanos lembrou o 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Só nos primeiros 4 meses de 2019, o Disque 100 do governo federal recebeu 5.000 denúncias de violência sexual contra crianças e adolescentes. Em todo o ano passado, foram 17.000 queixas desse tipo. Por dia são registrados 50 casos. Um quadro extremamente devastador de roubo da infância e da adolescência de nossos meninos e meninas, e é a grande maioria do gênero feminino, segundo os dados do Sistema Único de Saúde. Há um consenso entre os especialistas que lidam com o combate à violência contra crianças e adolescentes. O trabalho tem que ser desenvolvido em conjunto, com os diversos órgãos envolvidos conversando entre si. Não dá só para achar que é a escola, que é só a saúde, que é só o turismo, né? São um conjunto de atores, ou é só o Ministério Público, ou é só o juiz, que tem que atuar conjuntamente. A continuidade da implementação do Plano Nacional de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração de Crianças e Adolescentes também foi debatida na audiência pública. Um dos pontos mais discutidos é como preservar a dignidade da criança, que é a vítima, e evitar uma exposição desnecessária. Nós precisamos aperfeiçoar o sistema de responsabilização, o sistema, portanto, criminal, que responsabiliza esses agressores, para que a gente possa não exigir tanto dessas vítimas. Amanda Ferreira é secretária executiva da rede Equipate Brasil, uma coalizão de organizações da sociedade civil que trabalha para a eliminação da exploração sexual de crianças e adolescentes.
Para a Amanda, as políticas públicas do Estado têm que chegar aos lugares mais distantes do Brasil, têm que alcançar as comunidades mais pobres. Hoje, da questão da exploração sexual, que são trocas básicas na comunidade, que é a troca de um iogurte, de um cacho de uva, de um sanduíche, de uma calça jeans, de um crédito no celular. E que é invisível nesse país, porque isso não é caracterizado como exploração e muito menos como violência. O deputado José Medeiros, do POD de Mato Grosso, que é da Polícia Rodoviária Federal, lembrou que a PRF já mapeou os pontos com maior concentração de exploração sexual de crianças e adolescentes nas rodovias do país. Para Medeiros, é necessário tornar a punição para esse tipo de crime mais pesada. Aperfeiçoar ao máximo, endurecer ao máximo a legislação. E segundo, o governo tomar isso como, olha, isso tem que ser política prioridade número 0. Audiência pública com representantes dos Ministérios da Agricultura e das Relações Exteriores analisou as chances de um acordo comercial entre Mercosul e União Europeia. O Mercosul, sigla para Mercado Comum do Sul, só começou a existir como um bloco comercial em 1991. Lá se vão quase 30 anos, mas ainda foram necessários mais alguns para que o bloco começasse a funcionar efetivamente. Nesse meio tempo, conglomerados comerciais de outros países foram firmando acordos de livre comércio que facilitavam a compra e venda de produtos com parceiros europeus. Com isso, o Brasil perdeu oportunidades de vender seus produtos, que podem ser contabilizadas em bilhões de dólares. Daí a importância de se firmar um acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. Isso vem sendo negociado desde 1995 e representantes dos ministérios brasileiros acreditam que o acordo esteja próximo. O Brasil chegou tarde na negociação desses acordos comerciais com grandes parceiros, então o principal benefício, o benefício mais imediato vai ser equalizar as condições de concorrência com outros países que já negociaram com a União Europeia, que já tem uma vantagem hoje em relação ao Brasil, e a gente vai corrigir essa desvantagem do Brasil para a gente ter uma isonomia de tratamento. O representante do Itamaraty falou durante uma audiência pública na Comissão de Relações Exteriores daqui da Câmara, que discutiu o tema. Segundo dados do Ministério da Agricultura, em 2018, a União Europeia importou 180 bilhões de dólares em produtos de vários países do mundo. O bloco europeu exportou 168 bilhões de dólares em produtos agrícolas. Enquanto isso, o Brasil exportou 85 bi e importou somente 11 bilhões. O Brasil já é o segundo maior fornecedor de produtos agrícolas para o mercado europeu. Mas o Ministério da Agricultura acha que há potencial para muito mais. O fato de vários de nossos produtos receberem subsídios do governo, o que abaixa o preço final, dificulta a aceitação deles pelo bloco europeu. As sensibilidades europeias centram-se muito ali na questão das cotas para as carnes, principalmente carne bovina. O Brasil, a Europa tem uma sensibilidade muito grande às nossas exportações de carnes bovinas. A questão também do açúcar, em que eu tenho já uma cota ofertada, mas com uma tarifa intracota impeditiva, que impede um acesso melhor para as exportações brasileiras de açúcar. O deputado Hildo Rocha, um dos que solicitaram a realização da audiência pública, resumiu as expectativas do Brasil em relação ao acordo. É um mercado muito promissor, um mercado muito bom, como foi colocado pelos expositores, um mercado que o Brasil pode avançar bastante em várias áreas, principalmente na agropecuária, os produtos da agropecuária, nos lácteos, nos produtos derivados da uva, do cacau, entre outros, que nós temos uma oportunidade gigantesca de aumentar a nossa participação nesse mercado, mas depende muito desse acordo. E isso vai possibilitar para que a gente possa aumentar nossas divisas e também gerar emprego no Brasil. Esta edição termina aqui. Para mais informações ou para rever nossas reportagens, acesse www.câmara.leg.br.
O Jornal da Câmara volta amanhã. Até lá!